Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje eu trago como tema exercício físico e caquexia no câncer. Eu começo fazendo uma pergunta: o exercício pode conter a caquexia no câncer? Primeiro vamos entender algumas coisas básicas e gerais para a gente poder responder essa pergunta mais lá na frente. Em primeiro lugar, a caquexia é um distúrbio multifatorial, ou seja, determinado por múltiplos fatores. Então, um distúrbio multifatorial do metabolismo e do sistema imune. Portanto, um distúrbio que compromete o funcionamento apropriado do metabolismo e do sistema imune. E esse distúrbio, que é multifatorial, ele causa uma perda progressiva da massa corporal, especificamente uma perda progressiva na massa muscular. Quando eu coloquei aqui perda progressiva na massa corporal, porque essa perda na massa corporal também acontece através da perda de gordura corporal. Então o indivíduo perde gordura corporal também e perde muita massa muscular. E essa perda na massa muscular é uma perda importante, né? Tanto significativa quanto clinicamente relevante, compromete a força muscular, o que em última análise também compromete o desempenho em atividades da vida diária. Bem, 50% de todos os pacientes com câncer desenvolvem caquexia, o que significa que metade dos pacientes que são diagnosticados com câncer vão desenvolver, infelizmente, a síndrome da caquexia. E desses 50%, 80% vão chegar a ser hospitalizados, ou seja, a maioria vão chegar a serem hospitalizados, necessitarem de cuidados mais intensivos. E aí eu trago algumas curiosidades sobre a caquexia. Por exemplo, ela é muito mais comum em alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer gastrointestinal e de pulmão. Eu não estou dizendo que a caquexia não pode acontecer em outros tipos de câncer. O que eu estou dizendo é que ela é muito mais comum no câncer gastrointestinal e no de pulmão. Tá? E eu também não estou dizendo que pessoas que, por exemplo, têm um câncer de pulmão ou um câncer no intestino vão desenvolver caquexia. Eu estou dizendo que a caquexia é mais comum nesses tipos de câncer. Tá? A segunda curiosidade é que drogas quimioterapêuticas ou drogas quimioterápicas, como a doxorubicina, podem avançar os sintomas da caquexia. É curioso isso, né? Porque você utiliza uma droga quimioterápica para tratar o câncer e essa droga termina avançando os sintomas da caquexia. Parece que essa droga é um mal necessário, né? Infelizmente. E o terceiro ponto aqui é que a caquexia pode reduzir a tolerância ao tratamento médico. Quando você compara uma pessoa que tem câncer, mas não tem caquexia, e uma outra pessoa que tem câncer e tem caquexia, aquela que tem câncer com caquexia, ela tem uma redução na tolerância ao tratamento médico. Então ela não tolera usar muitos medicamentos. Ela começa a ter alguns sintomas muito negativos e sintomas até mais negativos do que a pessoa que tem câncer e não tem caquexia. Então ela é uma síndrome importante e que compromete agressivamente a qualidade de vida do portador do câncer. E a caquexia, quais são as características principais? Ela é uma síndrome multifatorial, né? Portanto, determinada por múltiplos fatores. Ela é caracterizada por resistência à insulina, né? Que não dá para desenvolver uma diabetes aqui, mas você tem um grau importante de resistência à insulina, por isso que alguns indivíduos que têm câncer começam a ter problemas no metabolismo da glicose, né? A glicose tende a ficar um pouco mais elevada e algumas pessoas até pensam que elas desenvolveram diabetes, mas não foi, pode ser a síndrome da caquexia chegando, né? Que causa a resistência à insulina, anemia, hipogonadismo, que significa dizer que elas vão ter diminuição nos hormônios sexuais. Por exemplo, pensando no homem, ele vai ter diminuição na testosterona, o que também compromete massa muscular e força. Edema, então a pessoa tende a ficar mais inchada. Falta de força muscular, né? Redução na massa muscular, fadiga, então um cansaço crônico, uma fadiga crônica. E claro, em última análise, você vai ter a redução na qualidade de vida.
Então a caquexia ela está muito associada com um grau importante de inflamação crônica. Você observa que pessoas que têm caquexia têm níveis mais aumentados de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que são citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas causam alteração no metabolismo proteico via ubiquitina proteasoma, que é uma via catabólica, portanto ela diminui a massa muscular porque ela reduz a síntese proteica muscular. Quando você tem redução da síntese proteica muscular, você tem, em última análise, a redução da massa muscular, o que compromete a tua saúde, aumenta a resistência à insulina, diminui tua força, aumenta o teu cansaço, então parece que é uma bola de neve, né? Realmente é uma síndrome multifatorial. Então, quais são os tratamentos? Você tem várias frentes de tratamento aí. Pensando no tratamento farmacológico, a intenção do tratamento farmacológico para pessoas que têm caquexia é que esse tratamento farmacológico cause redução na inflamação, né, por causar diminuição no TNF-alfa, na interleucina 1, na interleucina 6. Esse tratamento farmacológico tem como objetivo também estimular o apetite para fazer com que a pessoa tente recuperar o peso ou não perca mais peso, ou pelo menos perca menos peso, tente recuperar a massa muscular, né, a força e por aí vai. Em termos nutricionais, né, pensando no tratamento nutricional, entra-se ali com suplementação rica em calorias, proteína e aconselhamento dietético para recuperar massa muscular, força, diminuir a fadiga e todos aqueles outros sintomas da caquexia, né, das características da caquexia. Quanto ao exercício físico, você tem dois tipos de exercícios que devem ser prescritos para pessoas que têm caquexia. Um deles é o exercício aeróbio, e a intenção do exercício aeróbio é reduzir a inflamação sistêmica de baixo grau. Não que os exercícios de força não causem redução da inflamação sistêmica de baixo grau. O problema é que o exercício aeróbio parece ser mais eficaz na redução da inflamação sistêmica de baixo grau, ou seja, na redução do fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 e todas as outras citocinas pró-inflamatórias. E quanto aos exercícios de força, por exemplo, musculação, a intenção é principalmente estimular a síntese proteica muscular para fazer com que os indivíduos recuperem, em parte, aquela massa muscular perdida e a força muscular também. Então eu trago hoje um estudo que foi uma revisão de literatura, uma revisão em meta-análise, que foi publicada numa revista chamada Integrative Cancer Therapies. Não sei nem se eu pronunciei corretamente, né? Mas em tradução livre ficaria terapias integrativas do câncer, algo por aí, tá? Esse estudo ele foi publicado no ano 2020 e ele é intitulado, na verdade, uma pergunta, né? Pode o exercício conter a caquexia pelo câncer? O que é que esse estudo fez? Como foi uma revisão e meta-análise, eles pegaram 20 estudos, incluíram esses 20 estudos, esses ensaios controlados randomizados, nessa meta-análise. Todos esses estudos foram realizados com animais. E os modelos incluíam câncer de mama, cólon, fígado e intestino. Os estudos incluídos nessa revisão, esses 20 estudos, eram estudos que foram publicados desde 1985 até 2009. E os protocolos de exercícios eram exercícios aeróbios na esteira, na água, exercício resistido, ratinho fazendo musculação, né? Tem protocolo específico para isso. E exercício combinado, que é quando você faz força e aeróbio na mesma sessão de treinamento. Esses protocolos eram prescritos 3 a 6 vezes por semana, dependendo do estudo analisado. E aí o que é que nós observamos de resultados aqui? Em relação à massa corporal e massa muscular, considerando esses dois parâmetros juntos, eles observaram, os pesquisadores observaram que o exercício físico não influenciou na massa corporal e na massa muscular. O exercício não causou aumento na massa corporal e na massa muscular. E quando a gente considera apenas massa corporal, o exercício adiantou alguma coisa? Nada. O exercício não conseguiu aumentar a massa corporal. Nem massa corporal, nem massa muscular. E aí você vai e me pergunta o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E aí você me pergunta o seguinte, então quer dizer que exercício não é bom para a caquexia? Ele não consegue promover nenhum tipo de benefício? Não, não é bem assim. Vamos lá
para as 3 conclusões principais. A primeira conclusão é que há falta de estudos em humanos com exercício de caquexia do câncer. Lembre que todos os estudos analisados aqui eram com ratos. Não é que estudos com ratos não prestam. É que a gente tem uma conclusão meio que limitada. Embora o funcionamento, a fisiologia do rato seja muito parecida com a gente, estudos com ratos é uma coisa, estudos com humanos é outra coisa. Então nós temos achados em relação a ratos. Falta promover estudos com humanos para tentar ver se as respostas vão ser iguais ou diferentes dos estudos realizados com ratos. Então a gente ainda aguarda estudos com humanos. Nós temos estudos com ratos quando nós falamos em caquexia do câncer. O segundo ponto é que não houve efeitos significativos das intervenções com exercício na massa corporal e massa muscular. Isso eu já mostrei para vocês no gráfico. E aí vem a terceira conclusão, o terceiro ponto, que é muito importante. Apesar de não ter havido efeitos na massa corporal e massa muscular, a duração do exercício anterior, eu vou ler e depois vou explicar, tá? A duração do exercício anterior à inoculação do tumor foi associada com uma perda atenuada da massa corporal. O que é que ele quis dizer? Primeiro, como é que se faz para o ratinho ter câncer? Espera o ratinho ter câncer e depois vai fazer o experimento? Não. Os pesquisadores inoculam o tumor no ratinho, aquele tumor vai crescendo e ali vai desenvolver a caquexia, tá? O que é que eles observaram? Que os ratinhos que faziam uma duração de exercício maior antes da inoculação do tumor, ou seja, antes deles terem o câncer, serem inoculados com o câncer, essa duração do exercício, essa maior duração do exercício, foi associada com a perda atenuada da massa corporal. Então veja, aqueles ratinhos que faziam mais exercício antes de serem inoculados com o tumor, foram os ratinhos que menos perderam massa corporal. E a gente pode extrapolar isso um pouquinho para massa muscular também. Podemos pegar essa conclusão e levar para os humanos? Não, porque nós estamos falando de estudos com ratos. Nós não sabemos se isso acontece com humanos. Temos algumas evidências, mas não muitas evidências, de que realmente o exercício físico realizado antes de pessoas terem câncer pode diminuir a progressão do câncer e diminuir a velocidade da perda da massa corporal e de massa muscular se esse indivíduo vier a desenvolver a caquexia. Então não é que o exercício físico não tem nenhum efeito na caquexia, é porque nós temos apenas ainda estudos com ratos, nós ainda aguardamos estudos com humanos, e essa terceira conclusão ela é extremamente importante. Fazer exercício antes de você ter câncer, ou seja, quando você está saudável, pode diminuir a progressão do câncer, pode diminuir a velocidade da progressão da caquexia no que diz respeito à perda da massa corporal. Ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais. Abraço.